Cumprimentar todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos adorar ao Senhor com alegria, aleluia, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando, aleluia, glória a Deus, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim, aleluia, glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém, glória a Deus. Já tinha se cumprido, já tinha se passado a festa de Pentecoste. A festa de Pentecostes, ela era realizada após a Páscoa. E ela durava durante 50 dias. Aleluia, glória a Deus. E já tinha se cumprido a festa de Pentecostes. Mas, aleluia, os discípulos continuaram ali. Aleluia, glória a Deus. Reunidos no mesmo lugar. Eles não saíram do lugar. A festa acabou, mas eles continuaram. Aleluia, no mesmo lugar. Eles continuaram na mesma adoração. Aleluia. Eles continuaram na presença do Senhor. A festa acabou, mas eles não seguiram o seu caminho. Eles continuaram no caminho do Senhor porque eles queriam mais de Deus para a vida deles. Eles continuaram em obediência a Deus. Aleluia, glória a Deus. A festa acabou, cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus fala comigo, aleluia, sobre festas. Festas que acabam. Acabou a festa, cada um vai para sua casa, segue com a sua vida. Aleluia, glória a Deus, e não continua na mesma sintonia da festa, não continua no mesmo clima espiritual da festa. A festa acaba, aleluia, glória a Deus, acaba com ele também aquela alegria de festa, aquele ânimo de festa, aquela euforia de festa, aleluia, glória a Deus. Mas a festa acabou, nós devemos continuar na mesma sintonia de festa, voltar para casa alegre, voltar para casa adorando, voltar para casa jubilando de alegria no Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Voltar para casa com o mesmo ambiente espiritual de que nós estávamos na festa, com o mesmo clima espiritual, clima de adoração, clima de louvor, clima de alegria. Aleluia. Agora a festa acaba, voltamos para as nossas casas, aleluia, e só sentimos alegria, euforia, harmonia, comunhão quando estamos em festa. Fora da festa não tem mais comunhão, não tem mais harmonia, não tem mais alegria, não tem mais disposição.
Aleluia, ará, surmiandaramanai. Mas eles não, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles continuaram no mesmo lugar, reunidos, adorando, glorificando a Deus, alegres, felizes, orando. Aleluia, glória a Deus. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos eles, acabou a festa, eles continuaram ali assentados, porque eles queriam mais. Aleluia, arabassuri miandarai. Eles queriam mais de Deus, mais da presença do Senhor. Eles assentaram juntos. Aleluia, eu me lembrei da multiplicação de pães e peixes. Na multiplicação de pães e peixes, o Senhor Jesus deu ordem aos seus discípulos que levasse o povo a assentar juntos, em grupos de 50 em 50, de 100 em 100, para que eles viessem se alimentar, para que eles viessem ser servidos. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, ele iria fazer a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Mas era preciso estar assentado em grupo de 100, unidos, em comunhão. Aleluia, para poder se alimentar. Aleluia, do milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui eles estavam todos assentados no mesmo lugar, em comunhão, com amor, em harmonia, em respeito. Aleluia, glória a Deus, um com o outro. Orando. Aleluia, glória a Deus. E orando, de repente, veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa. Esse vento encheu toda a casa. Aleluia, glória a Deus. E foram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Aleluia. Línguas que queimava como que de fogo. Aleluia. E pousou uma sobre cada um deles que estavam assentados ali. Aleluia, glória a Deus, juntos receberam uma porção, aleluia, de línguas, aleluia, como que de fogo, aleluia, glória a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse fogo era o Espírito Santo de Deus pousando sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia a eles que falasse. Aleluia, glória a Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, e começaram a falar em línguas. Aleluia, arabassuribicantaраmanai. Quando eu estava em oração, Deus me trouxe nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. Muitos não buscam mais falar em língua estranha, serem batizados pelo Espírito Santo de Deus com línguas. Muitos não buscam mais, não querem mais, não sentem mais desejo. Aleluia, em buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas eles não. Aleluia, glória a Deus. Esses galileus aqui, aleluia, glória a Deus, eles ficaram ali após a festa, em oração, em comunhão. Aleluia, glória a Deus. E isso agradou o coração de Deus, que veio do céu para eles. Aleluia, um presente. É um presente de Deus falar em língua estranha. É um presente de Deus ser batizado com o Espírito Santo de Deus.
Queira buscar, sinta vontade, queira ser batizado. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, busque o dom do Espírito Santo de Deus. O dom de língua. Muitos querem o dom de cura, dom de visão, dom de profecia. Mas não querem buscar o dom de línguas. O dom de línguas estranhas, o dom do batismo, receber o batismo do Espírito, com o Espírito Santo. Muitos não querem buscar, busque. Não tenha vergonha, muitos têm vergonha de falar em língua estranha. E quando, aleluia, estão reunidos ali, estão orando ali, e que vem ali, aleluia, a língua estranha, que o Espírito pousa sobre ele, para que ele venha falar em língua estranha, ele retém. Não retenha o Espírito Santo de Deus, não tenha vergonha, aleluia, glória a Deus, não retenha, não oprima o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Veio ali o desejo, veio ali a vontade, o Espírito Santo de Deus pousou sobre você para falar em língua. Fale em língua estranha, não reprime, não tenha vergonha de quem vai estar do seu lado, de quem vai estar ali. Aleluia, glória a Deus. Não é escândalo falar em língua estranha. Você não vai se escandalizar, não é escândalo. Aleluia, glória a Deus, mas é privilégio, é vida, falar em língua estranha, receber o pouso do Espírito Santo de Deus para falar em língua estranha, é comunhão com Deus, é você em comunhão com o Espírito, aleluia, Ramanai. Quem rejeita falar em língua estranha, quem não busca o dom de línguas, aleluia, glória a Deus, quem não quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, não quer estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, não quer estar em comunhão com Deus, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que eles estavam reunidos em um único lugar, tem que estar em comunhão, aleluia, com os irmãos. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, esteja em comunhão com o seu irmão, esteja em comunhão com a igreja de Deus, com a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Perdoa o seu irmão que te magoou, que te entristeceu, que falou algo com você que você não gostou. Esteja em comunhão com ele, perdoa o seu pastor, perdoa. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Esteja juntos. O fogo pega quando você está junto. Aleluia. Esteja junto em comunhão, em oração, junto em oração com o seu irmão. Esteja em comunhão com o seu irmão, em oração, em harmonia. Esteja junto no mesmo lugar. Aleluia. Passe a andar com pessoas espirituais, pessoas que oram, pessoas que louvem Espírito em verdade, pessoas que é espiritualmente, mulher espiritual, homem espiritual, aleluia, esteja junto, aleluia, glória a Deus, e você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Ore, peça na oração, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus em casa. Aleluia. Eu estava em oração com as minhas irmãs em casa. Nós estávamos fazendo campanha na minha casa de oração. Aleluia. Eu e minhas irmãs. E ali eu fui batizado no sofá da minha casa com o Espírito Santo de Deus. Quando eu vi, eu estava falando em língua. Arasurimiandarai. E eu me enchi. E foi lindo, aleluia, e é gostoso, e é prazeroso estar em comunhão com o Senhor, e língua estranha é você e Deus ali, aleluia, glória a Deus. Nós vemos mais adiante
que eles começaram a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito concedia que eles falassem. Aleluia. E estava habitando ali em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Homens que veio para a festa de Pentecostes, ainda estavam ali na cidade. Aleluia. Quando, pois, se fez ouvir, quando eles ouviram aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando eles começaram a ouvir, estavam ali na cidade, após a festa de Pentecostes, ainda continuaram na cidade de Jerusalém, pessoas, homens piedosos que ali estavam, e eles começaram a ouvir o povo ali que estava reunido, os galileus que estavam reunidos, falaram em língua estranha. Começaram a falar em línguas, e começaram a falar até mesmo na própria língua deles. E eles ficaram perplexos com aquilo, indignados com aquilo. Aleluia. E porquanto cada um deles falava com sua própria língua. Versículo 7 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Estavam, aleluia, pois atônitos. E eles começaram a admirar, dizendo, vede. Começaram a falar um para o outro, vede. Não são porventura galileus todos esses que estão ali falando? Uai, mas eles não são galileus? Aqueles que estão reunidos ali falando nessa altura, nessas línguas, eles não são galileus? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Eles estavam falando na língua deles. Aleluia, glória a Deus. Somos pardos, medos. Então, os que estavam ali na cidade de Jerusalém, após a festa de Pentecostes, eram pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da Líbia. Eles estavam ali. E eles começaram a ouvir os galileus falar na língua deles. Na língua, aleluia, materna deles. Eles ficaram perplexos, atônitos ao ouvir os galileus falando na língua deles. Mas quem ensinou esses galileus falar na língua materna deles? Quem ensinou? Eles ficaram perplexos. Eles não são galileus? Quem ensinou a eles a falar na nossa língua materna? Aleluia, glória a Deus. Tanto judeu como proselitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns com os outros, que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Eles começaram ali a escutar, aleluia, por toda a cidade de Jerusalém. Eles começaram ali a escutar, eles falarem na língua deles materna e ficaram perplexos, atônitos, começaram a zombar deles. Aleluia, glória a Deus. Começaram a zombar deles ali. Aleluia. A achar que eles eram embriagados, eram bêbados. Não fique com vergonha de buscar o dom do Espírito Santo, que é o dom de língua. Não fique com vergonha de falar em língua estranha. Não oprime o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, e quando ele pousar em você, e você, aleluia, sentir vontade de falar em língua, fale. E não se preocupe com os que estiver do seu lado, com os que estiverem ouvindo.
podem até zombar de você, dizer que você está embriagado, dizer que você está doido. Você está embriagado sim, embriagado do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele te defende, ele te justifica. Aleluia, glória a Deus. Muitos não estão buscando, que é o que Deus pôs no meu coração, não estão buscando por vergonha, por timidez. Aleluia, glória a Deus. E isso você está retendo o Espírito Santo de Deus. Você está pecando em reter o Espírito Santo de Deus, em não querer o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E muitos estão falando e criticando e zombando, aleluia, da igreja pentecostal. A igreja pentecostal não retém o Espírito Santo de Deus, não tem vergonha, busca o batismo com o Espírito Santo de Deus, fala em língua estranha, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. A igreja pentecostal, ela dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Seja uma igreja pentecostal e não tenha vergonha do Espírito Santo de Deus. Não retenha o Espírito Santo de Deus. Não cometa esse pecado de reter o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.